Web Rádio Estação da Luz e agora também pelo nosso Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com alegria muito grande que hoje nós nos ligamos à capital do nosso país, a belíssima Brasília, em 2010, e ficamos apaixonados. E nós temos nosso que vai trabalhar com fé, isso, é com fé em Deus e pé na tábua, como dizia um cabo aqui do Nordeste. Quero lhe dar uma boa noite, muito obrigado por você ter vindo e aceito o nosso convite, meu amigo Maurício. Boa noite. Boa noite, Tavares, alegria grande, a gente já está chamando de amigo velho, não é, meu irmão? Já desde tendo a oportunidade de longas datas, e esse calor humano que não encontra barreiras, mesmo com as distâncias geográficas, e agora pelas ondas do rádio, da internet, a gente pode ter essa alegria de estar estreitando corações. E nosso boa noite, nosso agradecimento primeiro a você, aos amigos da Estação da Luz, né? E aos amigos aí de Natal, de todo o Nordeste, aqueles que estão nos ouvindo agora. Para a gente é uma alegria, um presente, e a gente espera poder, nesse momento, né, desejar nossa gratidão e também nossos votos de muita paz, né, de muita saúde, e que esses momentos sejam revigorantes para todos nós. Essa aí é o nosso abraço, né? Nosso abraço virtual para esse momento tão caro ao nosso coração. Maravilha, meu amigo. E você se sinta abraçado e beijado fraternalmente. Quando nós fomos falar a primeira vez com o Maurício, ficamos assim, desculpa a expressão, apaixonados, porque ele falou de uma pessoa que nós gostamos muito, nosso irmão Ismael Ramos das Neves. Ele tem uma história fantástica, e nós não fizemos nos arrogar e já marcamos para uma próxima data um programa em que a gente vai trabalhar, né, o nosso querido Ismael Ramos das Neves. Então, se a amizade já era grande, ficou maior ainda. Mas, meu amigo, eu quero, e aqui é um programa espírita, é uma rádio espírita, e tem que começar justamente com a prece, com uma mensagem e o Evangelho do Cristo. Então, a gente vai passar aqui, já, como diz o nosso irmão Erinaldo, dos eletrônicos, de uma prece, uma mensagem e o Evangelho de Jesus. E a prece quem vai fazer é um amigo nosso que mora na rua, ou vive na rua, não mora na rua, mas vive na rua, e é um exemplo de vida. Então, para que possamos nos deliciar, vamos começar o nosso programa. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio Mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Feliciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família.
Moisés teve que atravessar o deserto. Jesus, pô, foi crucificado de Deus. Faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa. Entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos. Trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina, na caixa, no Bradesco. Se quiser vir cá, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre aí. Beijão. O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seus talentos? Ou simplesmente o seu sorriso? Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho ia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, no primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda. Por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso, e foi a culpa sobre os meus ombros. Essa e a última vez em que Nick que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que esse homem
homem nasceu assim, as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era: por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi: você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer: eu vou confiar em sua palavra? Eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você sabe a verdade de quem é você. Eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim. E agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre. Você é o milagre de Deus para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você compara o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. E aí, meu amigo, boa noite. 2 grandes exemplos de fé para a gente iniciar justamente aquilo que você propôs com tanto carinho, que é a questão da fé, meu amigo. Traga a sua verve, o seu conhecimento, que nós estamos aqui precisando dessas orientações. Boa noite, meu querido. Boa noite, obrigado, Tavares.
Então, vejamos bem, os exemplos iniciais, eles são muito fortes. E nas nossas palavras primeiras, vamos aproveitar realmente o que foi apresentado, porque evangelho à luz da doutrina espírita, ou seja, a forma como a doutrina espírita resgata o entendimento cristão com todo respeito a várias outras correntes evangélicas, nós temos algo a contribuir para somar. Porque quando a gente fala em doutrina espírita e faz uma comparação equivocada, é como se nós estivéssemos dizendo que a lei divina, que é a própria expressão do amor do Cristo, como exemplo fundamental que ancora, que lastreia o Evangelho, ele só pudesse ser entendido ou mesmo vivenciado, ou a colheita desses frutos apenas no pomar espírita. Nós vamos falar utilizando o contributo da doutrina espírita, mas nesse momento a gente fala a qualquer coração que está nos ouvindo, independente de conhecer ou não a doutrina espírita, a gente tem essa possibilidade. Mas os fatos, eles precisam estar conectados a essa filosofia, a religião. Esse é um grande problema, não da religião em si, mas do comportamento humano, em que a religião, como meio de nós extrairmos a essência daquilo que são os valores universais e que as religiões também contribuem para a leitura da lei divina, que não apenas contém todas as questões que regem a natureza e que a capacidade humana, a sua capacidade intelectiva, vai descobrindo, e nós temos a própria ciência estabelecida, que faz uma leitura daquilo que está em a natureza. E em a natureza, quando a gente fala natureza, nós não estamos nos referindo apenas à expressão externa do que é o universo, que é o nosso planeta, o nosso sistema, as nossas galáxias. A natureza no sentido de tudo que existe, nós fazemos parte da natureza. Nós somos também criação divina. E o que acontece? O grave problema é que nós fizemos uma separação entre aquilo que a religião se esforça dentro da nossa história cultural, nossa história de vida, fizemos uma divisão entre o que é o pensamento, do senso moral, daquilo que é valor universal, daquilo que é explorado pelas ciências, pela filosofia, como se fossem coisas que não pudessem estar juntas, e nós vamos ver dentro do trabalho de Allan Kardec, que codifica e inaugura mais uma amplitude da revelação divina, da qual o Espiritismo se serve para a humanidade. O Espiritismo, ele extrapola uma religião convencional. O Espiritismo é um legado, não para os espíritas, é um legado para a humanidade. Aqueles que se afinizam, que já conseguem enxergar e se sentirem à vontade com esse prisma de observação da natureza, no sentido amplo, o universo e a natureza íntima. Né? Não estou dizendo apenas da configuração física dos nossos corpos. Então, esse é um movimento. E o Espiritismo não traz uma nova moral. Ele apenas reforça e resgata os ensinos fundamentais que o Cristo se fez portador, não apenas com a sua palavra, não apenas por aquilo que está registrado naquilo que nós chamamos as Santas Escrituras, e que estão materializadas no Novo Testamento, mas a voz do Mestre Divino, com a revelação espírita, nós estamos sabendo, é aquele que estava presente desde a formação do planeta Terra, é aquele que inspirou os profetas em todos os tempos, é aquele que acolheu e amparou os povos degredados de outros sistemas planetários, como o de Capela, porque a ideia que o Espiritismo traz de Deus e do universo se amplia além das fronteiras do que a nossa ciência valorosa consegue divisar. A revelação espiritual traz aquilo que, aos poucos, nós, alunos dessa grande escola, vamos, cada um no seu tempo, individualmente e coletivamente, alcançando. Então, esses conhecimentos nós precisamos fazer com que eles não fiquem do ponto de vista meramente acadêmicos. Esses nossos irmãos que deram testemunho, tanto na prece, um irmão, se eu não me engano, dos Estados Unidos, o primeiro aqui do Brasil,
eles demonstram, na prática, uma conexão com a divindade que transcende uma corrente ou outra religiosa. Porque nós vamos aprender, através da doutrina espírita, resgatando o ensino do Cristo, que não é fora da religião, não é fora da religião A, B ou C, que nós teremos aquilo que nós chamamos de salvação. Salvação de quê? Porque se nós observarmos apenas pelo prisma material, que é importante, o Espiritismo não despreza a expressão material, da qual nós nos servimos, inclusive agora, para poder falar. Há uma confusão muito grande e um equívoco muito grande. Mas nós temos que valorizar a nossa expressão material, mas entendendo que ela é meio e não um fim em si mesma. Por mais que nós tenhamos todos os cuidados e devemos ter com a melhoria do nosso conforto coletivo, as condições de saúde, as inovações tecnológicas, tudo isso é absolutamente legítimo e importante como expressão, uma consequência natural do nosso desenvolvimento intelectivo. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos apenas seres materiais, ou seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais e, no momento, encarnados com esse corpo, vivendo uma experiência material que vai ter um ciclo e vai se findar em algum ponto no sentido de transformação. Tudo que nós sentimos do ponto de vista material, todas as expressões materiais, mesmo as mais quintessenciadas, as mais rarefeitas, mesmo aquilo que a física quântica já pode dizer, está suscetível à lei de destruição ou, como alguns queiram, à lei da transformação. E a valoração que nós estamos nos esquecendo em tempos difíceis, porque estar na Terra é enfrentar uma escola dura, uma escola complicada. Não é fácil ser aluno para as aquisições do espírito imortal. E esses nossos irmãos, partindo por essa primeira reflexão, mostram uma maturidade não apenas daquilo que a gente chama de entendimento, de um entendimento intelectivo, intelectual, do conhecimento das próprias escrituras, que nós respeitamos. Mas quantos de nós temos até uma aproximação e um conhecimento daquilo que nós chamamos de verdade, a verdade religiosa ou a verdade intelectual? E a grande pergunta é: e o que é que você faz com esse conhecimento? Como é que você usa esse conhecimento na sua expressão cotidiana? Os nossos irmãos, se fossem vistos apenas pelo prisma material, eles estariam simbolizando para nós uma mensagem de precariedade, porque todos os dois com deficiência física, e no caso do nosso irmão brasileiro, uma complicação maior. Há uma carência e uma fragilidade física e também uma fragilidade do ponto de vista socioeconômico. O nosso irmão, além das dificuldades com o próprio corpo, com as limitações da sua trajetória atual nessa encarnação. Então, ao olhar daquele apressado, nós poderíamos dizer: esse deu azar. Ou então, aqueles que têm uma conexão, seja lá de qual ordem, com a sua religião, poderiam dizer de forma apressada, como muitos de nós dizemos: por que Deus, né, que foi a pergunta que foi feita, por que Deus permitiu isso? Não é Ele o grande criador de tudo? Não é Ele o grande autor do universo e de tudo que existe, dos seres, dos espaços, das moradas? Então, por que Deus permitiria que pessoas viessem ao mundo e adentrassem a essa escola com um uniforme tão precário, com circunstâncias tão díspares de outros que manifestam aparentemente uma salubridade daqueles que, num primeiro momento, poderiam dizer: poxa, isso é uma injustiça. O nosso irmão dos Estados Unidos, a despeito de parecer, porque a gente não tem informes, mas me parece, pelo que mostra o vídeo, e a gente já tinha conhecimento desse nosso irmão americano, ele tem até uma condição financeira, me parece, bem melhor. Mas quem é que quer trocar toda a fortuna do mundo para estar num corpo tão limitado? Porque o nosso irmão brasileiro ainda tinha os membros. Esse sequer, porque alguns nascem ou perdem alguns dos membros. Esse nosso irmão vinha limitado. Então, a ótica do Espiritismo, ela é consoladora. É por isso que nós chamamos
o Espiritismo do Consolador prometido, aquele que na linguagem neotestamentária é o Paracleto, o Consolador prometido pelo Cristo. Por que Consolador? Esse é o primeiro ponto de análise para nós. É porque não é a doutrina, a religião, ou o corpo doutrinário, o corpo das pessoas que professam, que vão resolver os nossos problemas. O Cristo também encarnou em si mesmo o Consolador divino. E consolar é o quê? É você retirar a dor ou você abrandar a dor. E você consola de maneira integral, não apenas quando você atenua a dor do momento, que é uma responsabilidade inerente a todos nós, porque dentro do entendimento cristão, dentro do entendimento profundo da primeira, da segunda e também da terceira revelação, nós somos filhos do mesmo Pai, dentro de uma metáfora que nós chamamos de Pai, utilizadas pelo Cristo, que se apropriou da cultura e da tradição da época, onde nós tínhamos famílias patriarcais. Mas Deus está além das expressões humanas, e o Cristo usou de uma metáfora porque aquilo que é absolutamente impossível de nós delimitarmos, Deus não se delimita. Nós fazemos isso de um ponto de vista didático por termos a nossa capacidade muito restrita. Mas por sermos seres restritos e limitados, nós não podemos cometer o erro que tínhamos cometido, ou pelo menos aceitável do ponto de vista evolutivo, de entender que Deus é um super-humano, um ser, e nós não podemos nem chamar Deus de ser, porque ele criou os seres. Deus está além de tudo isso. Ele não é um homem com superpoderes. Ele não tem braços são limitados. A minha mão chega até um certo ponto. Deus simplesmente envolve o universo. E são conceitos tão complicados ainda para nós, e é importante a gente fazer essa reflexão inicial para poder fazer sentido aquilo que vem como conteúdo que vai nos ajudar a nos consolar, porque quem está nos assistindo aqui agora pode estar pensando, mas de que importa tudo isso se eu agora estou, por exemplo, com problemas devido à Covid? Antes mesmo da Covid, eu tenho um parente ou quem eu muito ama que está passando dor nos leitos dos hospitais, passando por provações financeiras. Mas esse esclarecimento ele é importante porque não é só entender como o nosso irmão fez a pergunta do porquê, porque é natural que a gente faça essa pergunta. Por que essas diferenças? Porque muitas das ações que nós fazemos na vida, se a gente perceber, a gente encontra que há sempre uma causa que vai gerar efeitos ou consequências. Mas no caso desses nossos irmãos, muitos perguntarão, mas o que eles fizeram nessa vida para já darem o azar de já chegarem com essas limitações? Então, há determinadas causas anteriores, e a doutrina espírita fala, que nos mostram que determinadas consequências atuais, elas são frutos de uma intervenção nossa dentro do universo que não é regido pelo caos. Existem regras, existem leis universais, e essas leis, elas são absolutamente perfeitas. Então, aquilo que no primeiro momento parece ser uma injustiça na sua essência, que é agravada, sim, pelas nossas injustiças humanas, no sentido individual e coletivo, que a gente chama das injustiças sociais, que são também uma consequência de um processo evolutivo nosso, em que nós, ainda como alunos, muitos de nós alunos que somos muito rebeldes, a gente acaba tendo que aprender ficando de segunda época, de recuperação, e não é condição sine qua non que na escola da vida a gente precise passar por provas muito duras, por um processo de repetir uma experiência ou termos a experiência agravada, porque o aluno que entende basicamente os seus deveres, que aproveita o investimento dos seus professores, dos seus diretores, e ele é fiel às determinações dos seus pais, e ele mantendo o seu pensamento crítico, mas entendendo que existe um sistema que é para favorecê-lo, e o sistema para favorecê-lo, como toda escola, vamos considerar aí nessa metáfora, uma escola consciente, uma escola de pessoas que têm bom senso, uma escola de pessoas interessadas no aprendizado dos alunos, mesmo com seus defeitos. Essa escola, para poder fazer bem aos seus alunos, ela não vai dizer sim para tudo.
ele precisa ter limites. E, às vezes, determinados limites não são confortáveis para nós. O aluno, no primeiro momento, se ele não se empoderar, se ele não for investido o porquê dele estar nesse processo, é aquele menino que desde cedo ele faz birra para ir para a escola, porque a escola representa disciplina, representa restrição. Ele não pode fazer o que quer a qualquer hora. Ele está submetido a ordenações e restrições que têm um propósito positivo para ele, porque ele começa a entender na escola que ele não vive no universo, ele não vive na sociedade sozinho. E como para viver em sociedade, para que nós não nos matemos uns aos outros, não é esse o processo social, nós precisamos de regulações, para que eu entenda que a minha liberdade ela pode crescer de acordo com a minha capacidade de respeitar e de ampliar direitos e deveres, não apenas para mim. Então, essas noções que nós temos das aquisições do pensamento humano de cidadania, elas têm origem numa ética que é uma ética que ela vem primeiro do que tudo, que é a ética divina, que é a lei, que ela sempre foi perfeita. As leis humanas, todas elas respeitáveis, elas estão sempre buscando um aperfeiçoamento e elas devem se aperfeiçoar à medida que nós nos aperfeiçoamos. Então, esse comparativo com a escola nos diz que os alunos que, com a sua precariedade e com a sua rebeldia, insistiram em não fazer o dever na hora certa, menosprezaram as possibilidades que tinham de prestarem atenção na aula, perturbaram os colegas. É óbvio que uma escola consciente não está preocupada em castigá-los, mas vai ter que impor a esses alunos rebeldes ou novas oportunidades. Ele não vai poder, por exemplo, caminhar às vezes com a mesma turma. Então há novas chances. E, assim como uma criança pequena, um outro exemplo interessante para poder esclarecer e consolar o coração de todos nós que sofremos e aqueles que estão passando por sofrimentos ainda maiores. Há aquele aluno, por exemplo, aquela criança que o pai acabou de dar um presente, porque todo pai só quer o melhor para o seu filho. Mas ele deu um brinquedo e esclareceu como ele deve usar esse brinquedo. E apesar de dizer que ele precisa cuidar do brinquedo, que ele não pode ficar batendo o brinquedo na parede, que ele não pode bater o brinquedo na cabeça do seu amiguinho. O que às vezes nós fazemos com essa criança do ponto de vista espiritual? A gente tem um investimento, porque ninguém pode dizer que não tem conhecimento dos valores morais universais, porque não só nessa atual existência, mas em várias outras, nunca fomos órfãos das revelações divinas, nos orientando e mostrando o que é o certo. Aliás, a doutrina espírita, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, viu, Tavares? Está lá, Kardec pergunta, aonde estão escritas as leis de Deus? Porque se a gente entende melhor as leis de Deus, se você caminha nas leis de Deus, você vai evitar sofrimentos. Assim como o aluno que entende o regulamento e o regimento, se ele for bem inteligente, se ele se esforçar em manter-se lá na disciplina, ele não vai ficar de recuperação. Ele não vai perder o ano. Ele não vai ter que fazer 2, 3 vezes o mesmo trabalho, porque ele se esforçou para seguir as determinações da lei. Mas quando a gente fere a lei, esse pai maior, ou esse grande diretor, esse grande mestre, também na figura do Cristo, que é o representante máximo para a humanidade terrestre da figura do pai, é por isso que as tradições bíblicas, hebraicas, judaicas, falam que ele é o filho unigênito, ele é o filho primogênito, ele é o filho de Deus, ou seja, aquele que está tão integrado ao pai, que não apenas o que ele fala, o que ele diz, mas a vida dele é o roteiro, é aquele que absolutamente cumpre a lei divina. Então, na pergunta 621, Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? Porque se eu souber onde é que está escrita, será que é no Novo Testamento? Será que é no Novo e no Velho? Será que é na Torá? Será que é no Alcorão? Será que é no Bhagavad Gita, lá dos hindus? Será que é nos livros de Zoroastro? Será que é na tradição? Qual tradição? Quais são os escritos? E aí o que nós vamos perceber é que a lei de Deus, na resposta dos espíritos a Kardec, dizem, as leis de Deus estão escritas na consciência. Ou seja, nós temos na nossa estrutura íntima de quem nós somos, não no corpo,
da nossa consciência, que faz parte do nosso patrimônio espiritual, a revelação divina. Kardec vai perguntar na sequência, então por que veio Jesus? Por que nós temos que ter Zoroastro? Por que nós temos que ter Buda? Por que nós temos que ter Gandhi? Por que a gente tem que ter Madre Teresa? Por que a gente tem que ter Chico Xavier? Por que tem missionários que têm que vir se nós temos o código moral dentro de nós mesmos? É porque nós somos aqueles alunos que, apesar de receberem todo o material escolar, de receberem todas as orientações, nós deliberadamente optamos por não segui-las. E isto é, na linguagem, por exemplo, bíblica, aquilo que nós chamamos de afastamento da casa paterna, expressa na parábola do filho pródigo. E todo o filho que se ausenta da casa paterna sofre as consequências disso. Então, todo o sofrimento não é apenas expiação. Porque se nós considerarmos o momento da escola de prova como uma tragédia, fica muito pesado. Agora, quando eu entendo que a prova é necessária, que são as dificuldades? Nem toda dificuldade financeira que eu estou passando hoje é um mal que eu fiz a alguém no passado. Os males que eu faço, Deus quer, não que eu seja castigado. Muitas das formas de nós resgatarmos, não a Deus que não se ofende com nada, muitas das formas de nós devolvermos à vida e à própria consciência essa sensação de estarmos apartados de Deus é o exercício correto. Então, se eu fiz o mal, o único jeito de apagar isso da minha história, da minha consciência, que implanta severamente as culpas, que aí a psicologia continua devassando, e principalmente com a contribuição da psicologia transpessoal, nós vamos ver a configuração fantástica de incluirmos a realidade espiritual para que a psicologia transcenda os meandros apenas de uma psique atual. Nós somos herdeiros de nós mesmos e muito do que nos acontece são reverberações íntimas daquilo que às vezes a gente nem se observa. Nós, essencialmente, não somos aquele que tem os dois braços, porque se fosse assim, o irmão da mensagem inicial seria um ser humano metade, porque ele é incompleto. Ou será que o que nos define é o nosso sentimento, é a nossa inteligência e os valores que nós construímos ao longo não só dessa estrada, mas de outras vidas, como alunos que vão ingressando numa turma e precisam ir para uma outra, ou às vezes até repetir, mas ele não fica estagnado, porque tudo no universo é movimento. Então nós vemos nesse exemplo desses dois irmãos que a conexão com o divino, por mais respeitosa que seja, e que por mais necessários os nossos encontros sob um teto físico, sobre o templo de pedra, as nossas casas espíritas, tenhamos cuidado, você amigo que está nos assistindo, muita gente hoje deve estar sofrendo em casa, por exemplo, cada um no seu sofrimento, pela dificuldade de estar conectado e de não poder ir a uma palestra pública na casa espírita, porque não está podendo desenvolver as atividades presenciais. Mas o que nos caracteriza como seres que estão em conexão com Deus? É a nossa expressão e a nossa atividade material, que é importante, ou quando estamos exercendo a nossa conectividade em termos de alma. Quantos irmãos nossos estão há 40, 50 anos ligados a um exercício, a uma prática até social, de promoção, de filantropia, e estão fazendo a benemerência apenas no gesto mecânico e interiormente o coração não faz parte. Assim como agora, por exemplo, nós estamos conversando, se fosse, por exemplo, uma tribuna presencial, nós poderíamos ter irmãos sentados num banco de auditório e que ali está o corpo e a mente está em outro lugar. Então, religiosidade é mais do que a religião. E para falar de religiosidade, o assunto, e vamos chamar assim uma expressão limitada, qual é o produto da religiosidade? Chama-se fé. Porque fé é o sentimento inerente que nos conecta com Deus. Porque fé não é acreditar. Qual é a sua fé? Nós perguntamos, não é, Tavares? A gente fala assim, qual é a sua fé? A pergunta não é que ela não é válida, mas vamos refletir com respeito aos diversos entendimentos.
A palavra fé, ela foi muito mal interpretada e nós não podemos acusar nem os teólogos antigos, porque os teólogos antigos, muitas das vezes, esses que deturparam ou se afastaram da essência do pensamento cristão, fomos nós, né, Tavares? Nas sucessivas encarnações, ou diretamente ou omissos. Então não cabe julgar ninguém. Não cabe julgar. Ou duplamente. Oi? Ou duplamente. Indireta e diretamente também. Indireta e indireta. Então o que acontece? O que é fé? Hoje a gente fala fé, fala assim, tenha fé em Deus, ou seja, eu creio em Deus. Ora, não quer dizer que esteja errado, mas crer, Tavares, olha, eu tenho um amigo que disse que acreditava muito no meu Botafogo, desculpa aqui, né? Hoje ele não acredita mais no Botafogo. Eu estou quase perdendo a fé nesse sentido também, que o meu Botafogo não está ganhando nem para o ímpar, coitado. Mas a questão não é de acreditar ou acreditar em... O meu em tricolor está um pouquinho melhor, mas não é muitas coisas, não. O meu Fluminense está um pouquinho melhor, mas nem muitas coisas, não. Então, veja bem, qual é a relação que você tem? Não é nem acreditar, porque hoje você acredita e você pode desacreditar depois. A questão da fé não é crença. E vamos provar isso, porque não é apenas jogo de palavras. Quando a gente pega essa palavra no Velho Testamento, ela aparece com o nome de emuná. Não sei se a pronúncia está boa, porque eu estou aqui falando, mas eu não sou doutor em hebraico, não, viu, gente? É porque a gente pesquisou e está estudando. Mas em hebraico, a palavra é emuná. E lá na antiga tradição, que tem muita coisa para trás, emuná, que é traduzido como fé, tem a ver com confiança. Olha que coisa interessante. E a palavra usada no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E o grego vem de uma outra cultura, então há uma adaptação na tradução, mas não se perdeu a essência do hebraico, porque se escrevia em hebraico, os evangelistas, os autores do Novo Testamento, mas se escrevia em grego, mas eles se referiam à tradição judaica e hebraica. No Novo Testamento, a palavra é pistes. O termo que designa a fé é pistes, do grego. E pistes, sabe qual é o entendimento? Fidelidade. Então, fé é confiança e fé é fidelidade. Mas nós estamos confiando em quê? Porque esses nossos dois irmãos da mensagem demonstram não apenas na palavra, mas estão demonstrando na vida que, para não se abaterem, eles confiam que o que estão passando tem um porquê e confiam que uma inteligência maior, que é perfeita, que é soberana, não permitiria que assim a vida deles estivesse se não tivesse um propósito, se não tivesse uma razão de ser e um objetivo por trás. Vejam bem, então eles estão, na prática, exercendo o quê? Confiança e fidelidade. Fidelidade é crédito. Eu confio. E a palavra confiança, Tavares, é muito interessante. Eu estou empolgado, não sei se eu estou falando alto, está doendo aí o áudio. Não, está tudo bem. Lá. A palavra confiança, ela vem de fiar. Lembra de fiado, fiador? Vou só falar isso que a gente tem pergunta no ar, né, Tavares? Mas vamos lá. É verdade. A palavra fiar, lembra de fiador? Fiar é dar crédito. Eu confio em você. E confiar, o prefixo com, é fiar junto. Andar então, junto. Para ver confiança, e quando eu confio em algo, o que acontece, Tavares? Eu vou em frente. Eu não me detenho diante das dificuldades. Mesmo que eu não tenha todas as respostas, usando o caso inicial, eu não vou ficar perguntando assim, Deus deve ter me castigado. Ora, se nós entendemos que a base, que Deus é puro amor, é o supremo amor, ele permitiria que um filho sofresse uma situação dessa? Não. Entendeu? Então, a ideia do castigo, da punição, ela é revista pelo próprio Kardec e por vários outros pensadores em todos os tempos que conseguiram entender essa sublimidade do pensamento cristão. E aí o que acontece? Você tem o seguinte, essa confiança. Então, para haver confiança, significa que há um aqui e há um outro ali. O que acontece? Você tem
uma relação, porque você não pode estar num processo de gerar fidelidade se não houver relação. Então, para eu ser fiel a alguém, eu não tenho que ter um relacionamento com ele. Porque como é que eu vou ser fiel sem relacionamento? Então, hoje, o nosso relacionamento de confiança e de fidelidade é quem? A essa força suprema, a Deus? Ou eu estou sendo fiel apenas aos interesses materiais? Aí o que acontece? Se eu observo apenas as expressões materiais da vida, quando elas balançam a despeito dos meus esforços, ou elas saem da minha mão como alguém que retirou o brinquedo, como eu não tenho mais em quem atribuir relacionamento, eu desespero e o sofrimento apresenta expressões insuportáveis. Então, isso faz explicar, não apenas na teoria, na prática, por que esses nossos irmãos, no fundo, entenderam que não estão sós e não estão abandonados pela uma palavrinha que eu vou usar, que é muito usada dentro do espiritismo, dentro do meio cristão, que é a providência divina. Só que nós, infelizmente, só entendemos providência divina na abastança, quando o mar está em calmaria. Então, o mar só é bom quando ele está sossegado, ele é ruim quando ele tem as suas revoluções, ou como a gente costuma dizer, às vezes, essas dificuldades individuais ou coletivas, elas têm um propósito, porque não se forma bom marinheiro em tempos de calmaria, não se forma bons aviadores apenas com céu de brigadeiro. É claro que tem muito mais coisa, e a gente não vai se ciscar demais, né, nessa, mas para entender que fé é muito mais do que nós acreditarmos em Deus. A pergunta é, tudo bem que você pode acreditar em Deus, mas você confia a sua vida? Você tem um medo e uma insegurança de que você vai morrer ou você vai deixar de existir pelo acaso? Você pensa que você vai dar o azar de receber uma injustiça? Obviamente, isso não nos isenta de tomarmos cuidado antes de atravessarmos a rua, de fecharmos a nossa casa com chave, de tomarmos a precaução com a Covid, de andarmos com máscara quando tivermos que sair, quando tivermos que trabalhar, atender às determinações de saúde das autoridades ou do seu médico. Isto é uma experiência educativa. Em alguns momentos, esse Deus, por enxergar mais do que nós estamos enxergando, às vezes precisa tirar o brinquedo da minha mão, às vezes precisa nos colocar numa situação adversa para que eu acelere os meus potenciais divinos para fomentar não a cura definitiva do corpo, porque esse, por mais bem cuidado, vai desencarnar nem que seja com 120 anos. Tá certo? Vamos fazer uma pausa. E eu queria ir... Quem é que nós já temos para poder... Nós temos aqui a pergunta, deixa eu ver aqui, quem é a primeira pessoa, deixa eu trazer aqui. É um cadeira cativa daqui, e ele faz uma pergunta bem interessante. Está aí, na tela. É o Júnior, de Novo Parnamirim. Porque muitos dizem que é pela fé e outros que é pelas obras que vem a salvação. Afinal, a salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Fantástico, está aqui cheio de interrogações, meu amigo Júnior. Bacana, o Júnior fez uma pergunta fundamental, porque esse foi o erro teológico, e eu não posso nem culpar os nossos irmãos das igrejas cristãs pós-terceiro século. Vamos lá. O que acontece? E a doutrina espírita nos ajuda a entender isso. Quando Paulo de Tarso, porque isso está nas cartas de Paulo, eu não consigo me lembrar qual a carta agora, ele fala que a salvação é pela fé e não pelas obras da lei. Se a gente vai ler com o entendimento de hoje, Paulo está dizendo, essa fé, basta acreditar no Senhor e eu estou salvo. Nada vai me acontecer, eu não vou ter mais problema, e eu não tenho que me esforçar. Mas mesmo lá em Paulo, antes da gente recorrer à doutrina espírita, nós vamos entender que Paulo não está falando de nada disso. É porque a gente pega e faz uma interpretação literal. Na época, o que ele chama de obras da lei, sabe o que era, Tavares e Júnior? Era o seguinte, o judeu da época, na tradição hebraica, para ele ser considerado socialmente, porque era muito mais superficial do que interno,
ele tinha que cumprir mais ou menos 613 obrigações que incluíam ritos, rituais de purificação, ele tinha que lavar a mão antes, mas não era questão de higiene, ele tinha que fazer ritual antes disso, tinha não sei quantos momentos de prece para isso, para aquilo, ele tinha que fazer a oferta no dia tal, ele tinha que participar de todas as ritualísticas respeitáveis, bonitas, dentro de uma liturgia antiga. O problema é que essas obras da lei, a maioria fazia como nós, talvez hoje. Não vou nem falar da Igreja Católica. Quantos de nós espíritas acha que está com o seu terreninho no céu, vamos usar uma expressão bem infantil, né? Porque frequenta o centro. Porque vai lá, toma um passe ou faz a oração. Então, esses são ritos e movimentos importantes. Mas, quando Paulo fala pela fé, ele está falando de qual fé? Da fidelidade a Deus. E não existe fidelidade a Deus sem uma atitude ativa. Então, Paulo está falando disso. Só que nós pegamos esse texto e estamos falando que fazer a benemerência, a benevolência, a caridade, como pergunta, na pergunta 886, qual é o sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus? Ora, Kardec fez essa pergunta, se eu sou um dos espíritos da codificação, eu falo, essa pergunta, já que ele está falando do entendimento de Jesus, eu acho que mandaram foi para o chefe, porque a resposta só pode ter sido vinda do chefe. E o chefe falou de uma forma, assim, ele falou que caridade é você fazer o bem, benevolência para com todos, mas inclusive para aquele que não concorda com o meu pensamento ideológico, político, sim. Mas aquele que me quer mal, eu tenho que fazer o bem também? Sim. Indulgência para com o defeito das outras pessoas, com as imperfeições. Ou seja, compreensão para não ficar julgando os outros. E o quê? Perdão das ofensas. Ora, essa caridade, ela tem que estar presente o quê? No dia a dia. E ela pode estar junto numa distribuição de sopa. Agora, o fato de você distribuir sopa, o fato de você entregar um alimento ou um agasalho, ele é louvável? É. Para quem recebe, ótimo. E o teu coração? Você está com a lídima compaixão? Você pensa assim, eu estou fazendo isso porque o sorriso dele e atenuar a dor dele aquece o meu coração, então eu estou construindo o reinado dos céus, do qual Jesus se comprometeu a construir em qual terra? A terra do meu coração. Ele não estava preocupado com o reinado físico. Então, essa salvação, do ponto de vista da teologia mais adequada, é a salvação do tipo assim, o meu caminho para a ascensão espiritual rumo à purificação é o caminho de estar andando na lei. Mas o que é a lei? É essa grande estrada que nos leva a Deus. Se eu saio dessa estrada e me acidento, e aí a palavra mal ou pecado, errar o alvo, eu estou o quê? Saí fora do caminho, me acidentei. E eu preciso ser resgatado. Aí vem os instrumentos da lei divina promovendo a minha reabilitação. Então eu recebo socorro. Quem está sofrendo agora pode entender que, apesar desses sofrimentos estarem ligados ao seu processo evolutivo, ao resgate de dores passadas, não passa por isso sem que Deus esteja presente em nossas vidas, nos dando suporte. Então, por que muitos de nós sofrem e se desesperam? Será porque Deus não está presente? Vou dar um exemplo. Se a presença divina envolve tudo e a todos, se não existe nenhum canto do universo em que Deus não se expresse, e quando ele se expressa na sua supremacia de misericórdia, de amor, de justiça, então nós estamos mergulhados em Deus, como diz André Luiz, certo? Como peixes no oceano, como o próprio Paulo se referiu. Nós estamos mergulhados no hálito divino. E esse hálito divino, nosso querido Kardec, no capítulo 2 da Gênese, chamou de fluido cósmico universal. Então a providência divina nós estamos mergulhados, falaram em peixes no oceano, né? Então, como nós estamos mergulhados em Deus, então eu não posso dizer que Deus não está presente em mim em tudo. Agora a questão vou dar um exemplo moderno, não sei se eu posso, Tavares. Se o pessoal disser que eu fiquei feliz, Deus, nós estamos mergulhados no Wi-Fi infinito G de Deus. Gostou? Tem lugar que não tem sinal do Wi-Fi, certo?
Tem algum lugar do Wi-Fi infinito G que a gente não pode fazer conexão com Deus? Não existe. Então, se Não hoje existe. eu não posso ir para a igreja, se eu não posso ir para a casa espírita, significa que eu estou mais longe de Deus? Olha só. Não. Então, eu posso fazer conexão agora com Deus. Então, qual é o problema? É o sinal que está fraco de Deus para eu me sentir feliz como os nossos irmãos, mesmo na carência material? Ou porque eu estou no modo avião, Tavares? Entendeu? Entendeu? Só no aviãozinho. Só... Sabe o modo avião do celular? Que a gente desliga a conexão. Então, o problema é, Deus criou uma lei tão perfeita que ele é o primeiro a não romper a própria lei. Qual é essa lei? Ele nos deu livre-arbítrio. Então, ele não nos obriga a nos conectarmos o tempo inteiro com ele. Ele entende que isso vai ter um tempo em que eu vou dizer assim, pai, eu estou saturado, porque eu me afastei tanto da sua casa que agora eu caio e estou comendo comida de porco. Lembra da parábola do filho pródigo? Que ele vai se afastando da casa do pai, pede a herança, e aquele pai é Deus. E aquele pai é um pai esquisito para nós, que vemos apenas a vida com a sua expressão material, porque aquele pai permite que aquele filho cometa uma ingratidão, ele se afaste e cause problemas na família, não repreende, aceita dividir a herança, aquele filho pega a herança, e o que acontece na parábola que Jesus conta? Ele acaba com a herança, ele gasta mal e fica sem nada. E aí ele sente aquilo que a gente coloca como metáforas no Novo Testamento, a sede, a fome, porque quando a gente se afasta de Deus, todas as tempestades são cruéis. Na casa paterna não falta alimento. Entenda que nós estamos falando isso do ponto de vista espiritual. Então, por exemplo, uma das maiores expressões próximas a nós de saúde espiritual era Chico Xavier. Mas se a gente olhasse o Chico só com os olhos da matéria, ele era um doentinho. Ele era um homem acanhado, cheio de achaques físicos. E nós não conseguimos... Segundo ele, é um bígamo. Era um bígamo. Porque tinha angina, né? E catarata, não, glaucoma. Glaucoma, era catarata. glaucoma, né? Quando uma apertava, a outra soltava, quando a soltava, a outra apertava, né? E ele, com todos esses achaques, quando as pessoas perguntavam para ele, Chico, você está bem? Vou falar nós, para ninguém ficar chateado, vou falar de mim então, pronto. Eu, quando estou cheio de dor física, problema, falta de dinheiro, dificuldades no relacionamento, alguém pergunta se eu estou bem, eu, como estou, infelizmente, às vezes, no automatismo antigo, eu falo, estou nada, estou cheio de pepino. E Chico dizia o seguinte, eu estou ótimo. Ele estava sendo mentiroso, porque ele não podia se mentir. Não, mas ele era muito humilde, mas a humildade não se compactua com mentira. Então, para ele estar falando a verdade, ele estava falando que ele estava ótimo, por quê, Tavares? É porque ele não estava negando os problemas, mas ele não condicionava a sua felicidade íntima à ausência de problemas. Então, o que hoje nós devemos buscar nas expressões religiosas, no Cristo, não é um material para a gente se afastar e ficar isento às dificuldades coletivas ou individuais que a justiça e a misericórdia divina vão colocar no meu caminho. O que nós devemos querer criar é um relacionamento com Deus a ponto da gente fazer uma prece parecida com isso, Tavares, assim, olha, pai, eu não tenho ideia do porquê que eu estou vivendo esse negócio agora. Tá difícil, tá doendo, eu estou com o coração apertado, eu só peço uma coisa para o senhor não erra. Então, se eu não estou entendendo, o problema é meu. Então, faz o seguinte, como eu sei que o senhor não vai me abandonar, e eu vou lutar até o último momento, sem ferir ninguém, porque o meu desejo é diminuir o meu sofrimento e entender que também ele dói no outro. Então, pai, faz o seguinte, me ajuda. E se eu não conseguir vencer essa dor do ponto de vista de curar ela no físico, faz com que eu consiga suportar e aprender tudo que eu passo com essa experiência. A Lúcia está perguntando o quê? Lúcia está pedindo trago para análise. Vamos lá.
Ela traz aqui, ela mandou essa mensagem, da Cidade da Esperança, ela traz para análise do palestrante as seguintes citações. É aquilo que você estava falando ali, Efésios e de coisa. Então, vamos lá, eu vou ver se eu consigo botar aqui para você. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos. Essa graça, vamos lá, vamos começar por aí. Pedacinho. Essa graça não é muito difícil interpretar, não. A graça é tudo que nós recebemos absolutamente de graça de Deus. Você quer ver uma coisa? Até o amor que nós sentimos, que já podemos perceber, quando ele nos criou, esse amor, o amor, quem criou o amor? Eu criei o amor que eu sinto hoje, ou eu desenvolvi... Ou eu desenvolvi deixa eu só botar essa daqui. Ó, essa daqui é de Tiago. Aí Tiago, ele já tem uma ideia diferente, ó. Tiagão, né? Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Aí essas obras, nessa apropriação de Tiago, é as obras do quê? Que se refere na doutrina espírita que Tiago colocou. Mas não é as obras da lei. Porque aí você precisa do complemento das obras da lei para entender o que Paulo estava falando lá atrás. Essas obras é verdade. Que Jesus estava falando, que é o quê? A sua fé tem que ser ativa. Aqueles nossos dois irmãos estavam em casa, numa cama, dizendo, eu estou incapacitado, então não tenho mais razão de viver. Eles superaram, sentiram dor. Você vê que aquele nosso irmão, sem os membros superiores e inferiores, teve um momento que ele pensou em dar cabo da própria vida. É claro que a gente sente a tristeza. É claro que a gente tem os nossos momentos de que quando a dor chega, a complicação chega, você se sente o quê? Você se sente balançado. Isso é absolutamente natural. A grande questão é, a partir daí, qual decisão que você vai tomar na sua vida? Você vai se entregar ao caos e ao desespero íntimo, que vai te imobilizar, porque nós temos reação às adversidades, que elas são resultados de processos evolutivos milenares. Quando nós temos de frente algo que se manifesta como perigo, nós temos uma reação que a gente chama de instinto, e que são os automatismos ou de fuga, não é? Todo o teu corpo se enche de hormônio, adrenalina, te prepara para correr. Ou você tem a reação de fugir, ou você tem a reação de enfrentar, e às vezes com violência, ou você se paralisa. Mas isso está na natureza. Só que isso são aquisições instintivas para um fenômeno evolutivo onde eu não tinha racionalidade ainda. Então, os nossos irmãos do reino animal, os nossos irmãos dos reinos inferiores, eles só têm isso para poder lidar. E aí, esse é a manifestação do controle divino em nós na perfeição com o instinto. Só que quando a gente avança no processo evolutivo e nós somos granjeados com a consciência de nós mesmos, com a noção da nossa identidade, e temos aí o raciocínio e a liberdade, você não pode, a partir do momento em que o instinto te dá uma resposta, apenas se deixar guiar por ele. Então, diante de uma circunstância adversa, eu sinto esses fenômenos em mim, porque eu estou até encarnado, mas a partir daí, o que eu vou fazer com esse medo? O que eu vou fazer com essa dor? Aí vem e entra a nossa capacidade de raciocinar. E esse raciocínio ele só vai ser sustentado se eu tiver uma relação com Deus. E essa relação não é porque eu oro todo dia. Não é apenas porque eu sento em frente ao altar, por mais legítima e respeitável que seja a movimentação física, o ato externo, o teu coração está presente, ou seja, o teu sentimento, porque relacionamento com Deus é através do sentimento que eu sinto, para me comunicar com Ele, e não com longas preces, e também se eu estou seguindo a lei divina, porque lembra que fé é fidelidade? Para você ser fiel a Deus, você tem que ser o quê? Fiel às leis. Se eu me afasto das leis, vêm as situações difíceis para me resgatar. Eis o processo de salvação. Por isso que no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, o que nós estamos vendo lá? Que Kardec está resgatando o que Tiago está dizendo. Está resgatando o que o apóstolo Paulo queria dizer. Não adianta eu me persignar, que é um gesto louvável, não tem nada de errado. Eu me perseguindo, eu faço a confissão,
Eu faço uma oferta, aí é manjar, eu pago uma promessa, mas se a minha atitude, a minha postura mental, a forma como eu sinto as coisas e a forma como eu me relaciono com os outros meus irmãos, se ela é afastada dos princípios de caridade, de respeito, de tolerância, de entendimento da precariedade do outro, se eu não faço essa movimentação, como é que eu vou estabelecer um relacionamento com Deus, que é essa fé, se eu desprezo ou maltrato os meus irmãos que são filhos dele? Ou seja, eu estou em família, quero um relacionamento com o pai, que é Deus, mas eu odeio os meus irmãos. Esse pai consegue estabelecer um relacionamento comigo nessa precariedade? Então vejam que esse esclarecimento, ele não resolve por si só, mas ele traz um alento a você, meu irmão, que está nos ouvindo, que não é que o processo seja fácil, tem gente sentindo dores físicas, emocionais, que só vocês que estão sentindo, a gente faz uma ideia, pode entender. Mas a gente não pode dizer é isso mesmo e fique aí. A gente tem que ter aquilo que os apóstolos e discípulos entenderam da manifestação do Cristo, vamos exortar. O que é exortar? É o encorajamento a nós novamente nos voltarmos em tempos de pandemia, por exemplo, onde as limitações, hoje você veja bem, mesmo com todas as disparidades, o rico ou o pobre estão tendo restrições. O que adianta eu ter uma fortuna fantástica hoje, se na hora que fecham os aeroportos eu não posso pegar nem o meu jatinho? Se mesmo que eu esteja com muito dinheiro na conta, mas eu estou enfrentando uma deserção afetiva, gente. Porque o companheiro ou a companheira, na sua fragilidade, na sua precariedade, não deu conta de estar conosco. Você veja que essa doutrina, ela não pede a gente passar recibo para as más ações. O evangelho não está dizendo que a gente deve deixar o outro passar em cima da nossa cabeça como um trator. Mas ele ensina que perdoar, que compreender, que tolerar é remédio para a alma, para que eu não me contamine com ferramentas que não estão dando certo. Se odiar, se procurar a vingança, se a nossa rebeldia estivesse trazendo paz, mas está, Tavares? Não está. Então, não estou dizendo que é fácil, porque a gente tem atitudes e comportamentos de milênios, onde a gente vem num condicionamento de Adão, que é a figura simbólica, ou seja, ele se afastou do paraíso. Ele resolveu não viver sob o jugo paterno. E quando ele se afasta, ele tem agora, que também tem várias metáforas, né? Ele vai reproduzir um comportamento complicado, que a família deu problema, um matou o outro. E aí reproduziram-se o quê? A decisão do homem de se afastar da lei divina. A pergunta 614 do Livro dos Espíritos fala o seguinte, para não dizer que é invenção do Maurício tudo que a gente está falando aqui, que não é. Vão se queixar com Kardec. Vamos lá. A pergunta de Kardec, que abre a terceira parte, que fala das leis morais, ela diz o seguinte, a lei divina e a lei natural são a mesma coisa? Ele está querendo dizer o seguinte, a lei da química, da biologia, da física, da astrofísica, da química, ela é a mesma, né, de Deus? E aí os espíritos respondem, é a mesma coisa. E complemento da seguinte forma, e a única responsável pela felicidade do homem. Ou seja, se nós seguirmos essa lei, que está, como diz na 621, escrita na nossa consciência, se nós observarmos na 625 do Livro dos Espíritos, que pergunta qual é o guia e modelo que Deus tem oferecido ao homem na Terra, como guia e modelo, qual é a resposta? Vede Jesus ou Jesus. Então, não adianta nós cultuarmos e adorarmos um Jesus durante as nossas dores, e apenas com o nosso ardor da nossa oração, ela vai ser ouvida, Tavares, porque Deus é Pai. Mas ele vai chegar perto da gente e vai dizer assim, nós vamos ajudar, mas essa dor que você está sentindo é justamente o remédio para a alma. Então, nós estamos aqui para te fortalecer, mas não é para tirar a oportunidade. É como aquele aluno que diz assim, Deus me ajuda, diante de uma prova, e para ele, infantilmente, ele diz assim, para eu poder
sair dessa saia justa, o que ele quer? Ele está querendo, tira a prova, faz o professor ficar doente, entende? Não é assim que a gente faz prece? Já traga ela pronta, respondida, né? E aí, esse é um pensamento infantil espiritual. Então, qual é o nosso pedido? Senhor, me ajuda, porque essa prova é difícil. Essa que está passando de um abandono, de uma doença, de uma Covid, de uma perda, perder o emprego. A gente não tem ideia. Senhor, está muito difícil, mas me ajuda a eu botar em prática tudo aquilo que eu estou estudando, que eu estou lendo, para que eu não me revolte, para que eu tenha confiança que o Senhor não vai me abandonar, que eu possa tirar o meu celular, o meu smartphone, o meu computador do modo avião, para sentir a tua mão dizendo assim, filho, eu não vou te abandonar. O que Jesus diz para a gente? Que ele não descansaria enquanto não resgatasse a última ovelha perdida, ou estar com vocês até o fim dos tempos. Que tempos? O tempo de nós resgatarmos, de nós cumprirmos a nossa segunda época. O Jânio está dizendo, por que há pessoas que dizem que a ciência e a fé cristã são incompatíveis? Porque nós não entendemos, viu, Jânio? A gente entende ciência como algo que está dentro das leis naturais. E entende fé cristã, ou seja, fidelidade aos valores morais cristãos, como algo que não está na natureza. E Kardec tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Vim Destruir a Lei, que ele dá esse nome com a fala do Cristo, um texto que é bom a gente ler, viu, Jânio? Aliança entre religião e ciência. Kardec traz isso dentro da codificação no Evangelho segundo o Espiritismo, por quê? Se a lei divina é uma só, e se nós podemos ver Deus através das relações entre os homens, e se a minha forma equivocada nas relações morais, elas também têm consequências iguais à da química, quando eu misturo dois elementos que vão gerar uma explosão. Então é preciso conhecer a lei para navegar nela direito. Porque se eu não conheço a lei da eletricidade, eu posso manuseá-la com perigo a mim mesmo e aos demais. Agora, se eu manusear a eletricidade com boa ética, não é? Ela faz o que nós estamos tendo agora. Então, a lei é única. Ela, inclusive, é única e una. Agora, a forma de observação da lei, ela pode ser vista sob o prisma filosófico, ela pode ser vista pelo prisma religioso, ela pode ser enxergada sob o prisma matemático. Todas essas expressões são formas de leitura do que está na natureza. Então, a gente acha que o nosso comportamento moral, ele não tem influenciação, porque a gente acha que ele está apartado da matéria, que a minha condição de pensamento não influencia na minha saúde, e até hoje a religião, ou a ciência, está chegando à conclusão inevitável, mesmo aqueles que se dizem agnósticos e ateus estão dizendo nos consultórios, você, como anda a sua vida? Porque essa gastrite, eu só estou tratando o efeito, meu filho. Se você quiser que ela não vire uma úlcera e um câncer, trate a causa. E o que nos deixa doente, se também não é o afastamento da casa paterna, se não é o afastamento das regras dessa grande escola bendita? Então nós criamos denominações, nomes, e ficamos, às vezes, dentro dos próprios templos, discutindo discussões estéreis por conta de palavras. E sabe o que Jesus faz quando os pretensos intelectuais religiosos, os sábios de todas as épocas, estão batendo boca com as suas túnicas? Sabe o que Jesus está fazendo? Está caminhando com os sofredores. Está buscando o coração ou que pela dor, ou pela saturação do mal, estão buscando em mente, em verdade, em espírito e verdade, a presença desse Cristo interno que se revela ele mesmo como expressão da lei divina atuando entre nós. Cristo nunca esteve à parte. O pessoal fala, quando Cristo vai voltar? A pergunta é, quando é que ele esteve fora? Ele está fora porque eu estou retirando-o da minha vida. Só que a gente ainda vê isso de uma forma de culto, de uma forma ritualística. Quando Jesus, segundo Emmanuel, para seguir Jesus, para que a gente se conecte com Deus, o templo não tem diferença da oficina e do lar. Em qual lugar, segundo o entendimento maior de Deus, não é sagrado? Façamos das nossas casas templos de adoração a Deus.
Mas a gente entende a adoração em templo, aquela conduta superficial do bonitinho. Então, no centro espírita, eu chego lá e falo, meu irmão Tavares, e lá dentro eu me comporto. Aí eu chego em casa e revelo todas as minhas podridões, porque em casa ninguém está vendo. Deus nem vê, né, Tavares? Então, não vê, não. Fica só observando. É essa infantilidade espiritual que tem a ver. Então, você vê, nós estamos falando de fé, e não é esse sentimento infantil. É claro, na hora que dói, a gente faz oração até, eu chego a falar assim, a oração do desespero. Mas não é isso. É porque nós estamos querendo entender fé para ser um instrumento de utilização apenas quando Deus está dizendo não para mim, para as minhas pretensões materiais. Porque se nós pegarmos o exemplo principal dessa história, que é o próprio Cristo, vamos avaliar o sucesso financeiro e material do Cristo? Nenhum. Então, esse mestre a gente não deve seguir, porque para seguir o mestre, o nosso amigo do exemplo inicial, ele não falou que Cristo não tinha uma casa, não tinha uma pedra para poder descansar, não fez patrimônio, e o que aconteceu com ele? Foi martirizado. Morreu da forma mais ignômia. O que aconteceu com os principais discípulos do bem durante a história? Não precisa nem ser cristão. O que nós fizemos com eles? Qual foi a vida? Foi vida fácil? Então, hoje, talvez, o desafio... Estou vendo aqui o Zé Ricardo, estou vendo a Aline, a Edna, o pessoal que está aí conosco, né? Se eu não citar todo mundo, não dá, né? Mas o Delson, né? O Wilson... Delson é de São Paulo, tem um programa aqui com a gente, muito bonito, programa toda terça-feira de manhã, caba, gente fina, é aí do sul do país. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa expressão de sucesso, ela precisa ser revista. Veja bem que a nossa palavra não faz apologia à miséria, não faz apologia a eu não buscar um conforto material legítimo, mas o problema é, o meu foco completo é esse, e se eu não consigo, é a frustração de que eu só valho aquilo que eu estabeleço de relação com poder e com papéis. Isso é tão forte, porque se eu quero estabelecer relacionamento com Deus, porque é esse o relacionamento, eu preciso lembrar da família reunida. E eu sei que nesse momento tem pessoas que não estão podendo estar juntas porque estão fazendo isolamento distante, mas antes da Covid, a gente constatava, Tavares, que existiam irmãos nossos, cristãos, ditos cristãos, espíritas, ditos não, cristão que nem eu, cheio de problema, né? Vamos lá. Senão eu vou estar sendo impiedoso com os outros, eu também estou encrencado. Mas dizendo o seguinte, que dizendo, faz 6 anos que eu não falo com meu irmão. Nós estamos brigados. Ou então recente, desde as campanhas políticas passadas, que nós resolvemos participar, só que antes a gente era omisso. E quando a gente resolveu participar, a gente entornou o balde. Então, exageramos na defesa dos nossos ideais a tal ponto de, por defender aquilo que a gente acredita, eu me vejo no direito de hostilizar quem não comunga comigo e não entendo e não aceito. Então, Jesus não teria 1 minuto de paciência com a nossa inferioridade, teria desistido de nós. E o que ele foi capaz de dizer para nós foi, na cruz, absolutamente martirizado por nós, sabe qual foi a palavra? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É preciso um amor e um despojamento, um entendimento de que o irmão que não está comungando com os meus ideais tem esse direito, nem Deus viola esse direito. E nós julgamos que fazemos um bem a quem. Então, para que ninguém se sinta ofendido ou agredido, porque isso é um desafio meu, eu pergunto, quem está apartado, não por conta da Covid, por conta de amigos ou de familiares, por conta de encrencas ideológicas, ou mesmo por conta de diferenças de pensamento, de religião, eu pergunto, se você acha que você está com a razão, você está feliz mantendo esse sentimento no seu coração? Porque o problema não é o que você faz agora. Se você não está feliz, significa que a lei de Deus que está na tua consciência está dizendo assim, muito bem, né? Você está com a razão e está cheio de infelicidade. Tavares, eu estou falando sem parar, não sei se eu extrapolei. Só um pouquinho, mas a gente já vai finalizar. Vamos finalizar? E para que essas pessoas entendam bem, a gente tem que fazer um bip, né? Quem faz um bip se dá bem, né? Eu sei que você me falou aí do ar. Né? A pergunta é de 86. Você me prometeu fazer cantar uma poesia e fazer a prece final.
Nós estamos agora já no encerramento do programa, né? Cantar não E a canto, gente... mas eu leio. Mas vai ler, mas essa voz de tenor, assim, vai parecer mais um canto. Olha bem, então nós estamos no final do programa, agradecemos a você, voltamos, acho que se não me engano é dia 23/7, contigo e com o Zé Roberto, se não me falha a memória, falando um pouquinho sobre Ismael Ramos das Gemas, se não me falha a velha memória. E a gente já quer aqui deixar você como cadeira cativa da nossa rádio, sempre que você puder voltar fora essa data. E a poesia, você falou que é do nordestino aqui, de Sergipe. É do nordestino, amigo. Como eu também já me considero das antigas, sempre, né? Até das outras encarnações, José Soares Cardoso, de um livrinho chamado Onde Está Deus. Já está esgotado, mas às vezes a gente encontra, inclusive, na internet. Antes da gente ler, que é bem rapidinho, eu quero agradecer a todo mundo, e até o José Ricardo fez uma perguntinha, como é que a gente pode testar a nossa fé? A nossa fé é testada toda hora, porque fidelidade a Deus não é um momento só do culto, do evangelho, ou da live, agora que não tem a presença agora na Casa Espírita. Então, a gente precisa entender que fé é um artigo para ser utilizado a todo momento. Aliás, quanto mais fiéis formos a Deus, mais conectados. E como é que a gente testa a fé? Buscando botar em prática o BIP que você falou, que é desafiador, para que a gente exerça caridade, porque doar coisas é importante. Agora, doar e compartilhar o que nós temos, esse é o verdadeiro caminho para essa saúde espiritual. Esse texto é o seguinte: José Soares Cardoso faz um poema em que ele trata daquela passagem que os discípulos estão desesperados na tempestade, eles entraram no barco, e o Cristo é que falou, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Tem muitos símbolos, mas nós não estamos numa travessia, nós não somos peregrinos, e a gente sempre está cumprindo ciclos, e esse caminho ele não é só de mar calmo, em algum momento a tempestade vem. Como é que nós vamos reagir? Cristo está no barco com a gente, nós deixamos ele entrar no nosso barco? Podemos ler então aqui, Tavares? Olha só, chama-se o poder da fé. O barco de Simão se engrava lento. O mar da Galileia, quando o vento, furioso, agitou o seu braço enorme. Desaba impiedosa a tempestade. Dos discípulos é grande a ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente. A água invadiu tudo de repente e o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele, então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a luta cruel, ante a fúria cruel da tempestade? O Rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento e em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz severa e justa, e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como que por encanto. E a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se fraco e manso, de momento? Como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram. Só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. Ainda agora, a todo mundo encanta a lição, por demais sublime e santa, que nos legou Jesus de Nazaré.
Por ela, muito claro, percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. Obrigado, pessoal. Muito bom. Muita paz. Nós é que agradecemos. Você pode fazer a prece, por favor? Nós vamos agradecer demais a você. Muito obrigado, meu irmão. Deus que lhe pague. E a gente volta dia 27/7, né? Um homem de bem aí com você e o Zé Roberto. Tá marcadão. Por favor, meu amigo. Muito obrigado e a sua prece. Queridos amigos, irmãos, unidos, não só pela internet, mas pelas vibrações de paz, de amor, que a providência divina a todos nós oferece. Envolve-nos, Pai amigo, através do teu Filho amado, Jesus, e de todos aqueles irmãos que lhe representam, através das expressões amorosas, de compreensão, tolerância e imenso amor. Acode-nos, Senhor, nas nossas lutas. Acode-nos, Senhor, ainda nas nossas intempestividades. Socorre-nos ainda pela falta de fé. Acende, oxigena essa nossa pequena chama, porque em todos nós lá temos. Conforta os corações em sofrimento nesse instante, para que eles possam em ti encontrar o lenitivo, a calmaria, o sossego, o alívio das dores, das nossas lutas. E que contigo, mestre amigo, em nossa embarcação, nos nossos corações, possamos enfrentar de maneira serena, intimamente, e aportarmos ao fim de mais um ciclo, mais seguros, mais próximos de ti, Senhor. Muito obrigado. Abençoe os amigos, principalmente através desse veículo que é a Estação da Luz. Abençoe a todos os corações devotados que, nesse momento, com os seus poderes, os poderes do Espírito da atualidade, espalham o consolo, a claridade, a esperança de que todos nós somos absolutamente credores e necessitados. Um beijo no coração de todos, com a tua bênção, Senhor, com a tua autorização, é que dizemos, graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Filho, essa parte vai ser difícil. E a gente volta dia 27, se Deus quiser. Um beijo no seu coração e muito obrigado. Um abraço grande, hein? Obrigado. Estamos encerrando agora a nossa transmissão. Voltamos à programação normal e amanhã voltamos de novo às 8 da manhã e às 19 horas. Muito obrigado. Sucesso e forte abraço.